Boa noite a todos e todas que nos acompanham nessa noite de sexta-feira, na nossa primeira live do Comitê Metropolitano de Monitoramento do Coronavírus. Quero agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, agradecer a presença do doutor João, da doutora Fernanda, do Cláudio, que hoje vão conversar com a gente a respeito da pandemia, da situação aqui da nossa região metropolitana, do que a gente precisa fazer para enfrentar, né, esse aumento de casos do Covid-19, o que precisa ser feito pela população, o que precisa ser feito pelo poder público. Quero saudar o meu colega, companheiro de luta, o Rex, que vai estar comigo hoje mediando aqui essa noite. Né, dizer que esta é a primeira live e a gente já tem proposta de mais. Né, o comitê começou no início de julho e vai continuar. Me apresentando, então, eu sou a professora Miriam Matos, professora da rede municipal do município de Sapucaia do Sul, dirigente sindical do Sintesa, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sapucaia, que junto com outras entidades compõe, então, o Comitê Metropolitano de Monitoramento do Coronavírus. Este comitê ele é formado por diversas entidades que entenderam que a gente precisava se unir, precisava fazer alguma coisa para auxiliar neste enfrentamento ao Covid-19, para tentar frear o aumento de casos, essa crise sanitária que vem se agravando, a crise no sistema de saúde que não é de agora, mas que está muito pior com a pandemia, né? Então, a gente não vai listar uma por uma das entidades que compõem, porque nós somos muitos, mas para que vocês entendam, todos vocês que estão nos assistindo, né? Este comitê é formado por sindicatos, por federações, associações, coletivos, formado por uniões, conselhos de saúde e educação, formado por movimentos estudantis, movimentos da juventude. São pessoas, instituições que estão preocupados com a vida de cada um e de cada uma, pessoas e instituições que querem propor ações e cobrar ações do poder público, que entendem que da maneira que está sendo conduzida não é a melhor maneira. Este abre e fecha de comércio, o pessoal o tempo todo na rua, isso nada vem ajudar, e sim a piorar mais o que a gente está vivendo. Né? Queria, então, convidar quem não curtiu ainda lá a nossa página, nós temos uma página no Facebook, o Comitê Metropolitano de enfrentamento, de acompanhamento, de monitoramento do Covid-19. Quem ainda não curtiu, curte lá, que a gente vai estar sempre colocando as nossas ações, e a primeira delas foi um manifesto, né? Como o Rex bem lembrou ali na nossa conversa pré-live, foi um manifesto construído numa reunião com todas as entidades, debatendo, dando as suas contribuições, sábado, domingo, segunda, até que a gente chegou no consenso e lançou, né, esse manifesto, um manifesto em favor da vida, um manifesto em que cobra e que propõe ações para que a gente juntos consiga vencer essa pandemia que a gente está vivendo. Né? Queria novamente saudar os nossos convidados, o doutor João, a doutora Fernanda, o Cláudio. Né? Nesse bloco, a gente pensou essa live depois que o Rex também fazia a fala dele de apresentação. Cada um dos nossos convidados vai ter o seu tempo para estar falando do assunto, e depois disso nós vamos, então, fazer os blocos de perguntas que vão aparecendo ali no chat, e a gente vai aqui, eu e o Rex, anotando para estar passando para o pessoal. Antes, então, de eu passar para o Rex, que eu já me alonguei, e a noite hoje é para ouvir os nossos convidados da área da saúde, que é quem entende e quem vai falar com a gente com propriedade do assunto, mas nós gostaríamos de nos solidarizar às mais de 84 mil famílias no nosso país que perderam seus queridos para o Covid-19. Foram mais de 84 mil pessoas, pais, mães,
maridos, esposas, filhos, que perderam essa guerra. E o comitê, ele existe para que a gente juntos consiga cobrar e propor ações para que a gente não perca mais ainda pessoas. Então, obrigado. Agradeço ao comitê também por hoje eu poder estar aqui, representando o Sintesa, mediando esta live tão importante, e passo para o meu amigo, meu colega Rex, então, para ele fazer a fala dele. Obrigado, Miriam. Boa noite, convidados. Tá? A Miriam falou muito bem. Qual foi a natureza do nosso comitê, né? Nosso comitê, vou fazer uma breve apresentação, eu sou o Rex, sou técnico de enfermagem, estou na presidência do Sim de Saúde Vale dos Sinos, e a gente está vivendo diuturnamente essa tragédia, a maior crise humanitária da nossa geração, tá? E nós que estamos no front, né, a gente está entendendo que isso não vai ser só o trabalhador, não vai ser só um setor que vai conseguir resolver. Tá? A iniciativa de nós fazermos uma discussão coletiva, uma discussão ampla, envolvendo todos os segmentos sociais e chamando para o debate para as pessoas entenderem, e principalmente o porquê dessa nossa live, desse primeiro momento, que é a questão da urgência do lockdown. Lockdown é um termo em inglês, né? É um confinamento. Tá? Não temos mais para onde ir, gente. Nossas UTIs, nós estamos acompanhando, a gente que vive acompanhando os números, nós temos as que não estão lotadas, estão por lotar, e que não está lotada porque, infelizmente, morreu pessoa, daí já está sendo ocupado, não tem leito. Nós estamos vendo que os municípios, que os hospitais estão com dificuldade de comprar insumos para poder atender essas pessoas. Tu não tem medicação anestésica para manter o paciente entubado, sedado, tu não tem onde ir. É uma doença que é nova, né? Não se tem remédio nenhum, não se tem vacina ainda, se tem muita especulação, e a única medida efetiva, a única coisa que a gente sabe comprovadamente, que não se tem dúvida, que consegue frear, é o confinamento, é um lockdown, nós conseguimos trancar. Só que nós não estamos numa ilha, tá? A gente não consegue trancar um município, nós não conseguimos trancar uma rua. A gente precisa que tenha um esforço coletivo, um esforço regional, porque a gente está vendo, tá? Todos os dias estão morrendo gente. Eu vou me ater aos números aqui do nosso estado. O que a gente demorou 4 meses para morrer, agora já está morrendo em 1 semana, um pouco mais. Nós estamos amontoando corpos e a gente não está tendo capacidade do sistema de gerir. Quando a gente trouxe essa discussão, discutimos durante sábado, durante domingo, chamamos essas pessoas dos mais diversos segmentos para entender a importância do lockdown. A gente sabe que tem caráter econômico, mas o problema econômico maior não é porque está fechado o comércio, que está fechado o varejo, é sim dessa crise humanitária, essa crise que está vendo. Então, quando nós tivemos a discussão, nós discutimos convidados e a gente conseguiu trazer convidados de tanta relevância, tá? O Cláudio, vou fazer uma pré-apresentação dele, depois ele vai ter, nós tabulamos um tempo, cada um fazia a fala inicial de 15 minutos, até porque vocês vivem essa realidade, são pessoas, são autoridades. O Cláudio Agostinho, ele é pelo segmento usuário, ele é a maior autoridade do controle social do Estado, ele é o presidente do Conselho Estadual de Saúde, é uma referência nacional em políticas públicas, o SUS é um defensor da bandeira do SUS de longa data, alguém que eu me espelho, que muito aprendi vendo o Cláudio falar nas discussões do Cláudio. Tá? Também trouxe a Fernanda, a doutora Fernanda, que é uma enfermeira infectologista, tá? Ela atua em sistema... o controle de infecção, conhece muito de cuidado, conhece muito dessas pautas. Foi uma das pessoas que logo que começou a pandemia a gente discutiu muito apreensivo, porque o que seria da nossa categoria, o que seria dos trabalhadores nesse momento. E o doutor João também, que é um profissional que tem um longo currículo, trabalhou em comunidades carentes, atua na região, conhece atendimento primário, secundário, terciário, está lá na linha de frente, está vendo o que é. O nosso intuito é trazer para as pessoas a dificuldade e a importância desse movimento, é um movimento histórico. O que nós estamos fazendo hoje vai refletir na história. A gente que é sindicalista, a gente sempre tem pautas.
Hoje a nossa pauta, que a gente está tentando defender, é a pauta da vida. A gente quer dar chance para nós conseguirmos viver. A nossa disputa hoje é permanecermos vivos e podermos cuidar da população e que a população permaneça viva. Então, muito obrigado a todos que fazem parte desse comitê, esse comitê que ele nasceu do coletivo e sozinho nesse momento nós não somos nada, só a força coletiva vai nos conseguir tirar dessa crise. Muito obrigado aos convidados que aceitaram de primeira mão participar desse momento e como a Miriam falou, hoje nós estamos mais para ouvir vocês que são autoridades, poder passar para nós a importância do lockdown nesse momento. Muito obrigado a todos. Cláudio, com a palavra. Boa noite a todos e todas. Uma saudação a Miriam e o Rex, a Fernanda e o João. É com muito prazer que eu estou participando desse debate, de um comitê organizado na região metropolitana, e eu sou um grande defensor dos comitês populares. Mas eu vou entrar na questão dos comitês um pouco mais adiante. Como não sei quem me conhece, quem não me conhece, o meu nome é Cláudio Augustin, eu sou economista e sociólogo, me aposentei há poucos dias no cargo de analista em planejamento, gestão e orçamento da Secretaria Estadual do Planejamento, sou da direção do Sindicato de Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, que eu fui presidente durante um bom período, e também da Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores da CUT. E no Conselho Estadual eu represento a CUT estadual. Feita essa apresentação, eu vou tentar, de forma sucinta, nesses 15 minutos que eu tenho, apresentar uma visão geral da pandemia que nós estamos sofrendo. Eu normalmente começo a falar sobre a pandemia dizendo que nós não voltaremos à normalidade que se vivia antes da pandemia. A própria pandemia, ela é fruto dos desequilíbrios que a humanidade tem feito neste planeta. A pandemia, ela decorre do desequilíbrio da natureza e que gerou o próprio vírus. E hoje nós estamos vivendo uma profunda crise do capitalismo internacional, e essa crise é uma crise econômica, financeira, ambiental, política, de representação, ética, moral e mais algumas coisas, né? E esta crise, ela vai provocar profundas mudanças na nossa história. A última grande crise como esta começou no início do século passado e foram necessárias 2 guerras mundiais para resolvê-la, e se resolveu no final da Segunda Guerra Mundial, o Estado de Bem-Estar Social. Mas nós não podemos esquecer que a Primeira Guerra Mundial, boa parte dela foi definida por uma pandemia, que foi a gripe espanhola. Então, a questão das pandemias, elas fazem parte da história da humanidade, e se nós pegarmos o século passado, como nós tivemos 2 grandes pandemias. Agora, nós estamos nos anos 20 desse século, nós já temos 3 grandes pandemias. Então, o processo está sendo bem mais rápido, né? Mas eu não vou entrar, eu vou pular um pouco essa discussão mais geral, que é necessária, para entrarmos no Brasil. Nós já tínhamos uma crise brasileira decorrente de vários fatores. Um deles é o golpe de Estado, que ocorreu com a derrubada de uma presidente eleita sem crime de responsabilidade, e se começou a tirar uma série de direitos. Um deles, que é fundamental na nossa discussão, foi a Emenda Constitucional 95. Com a Emenda Constitucional 95 começou a haver um processo de redução do gasto na área social, né? E o congelamento proposto pela Emenda 95 é de 20 anos. Com isto,
E para poder viabilizar isso, o governo Temer e agora o governo Bolsonaro começou a mexer em várias questões básicas e estruturais do Sistema Único de Saúde. Foi com a mudança da Política Nacional de Atenção Básica, depois a mudança dos blocos de financiamento, a mudança agora mais recentemente, a mudança da forma do financiamento da atenção básica, a desestruturação da atenção básica, com financiamentos reduzidos e com a destruição da estratégia da saúde da família. Então, esses processos todos já vinham acontecendo e, com a pandemia, as coisas se agravaram. Se, no primeiro momento, o Brasil teve um tempo para poder resolver algumas questões, nós perdemos, né? O governo federal, que deveria ter a função estratégica de comandar o enfrentamento à pandemia, fez de conta que ela não existia. E mesmo o seu presidente, o nosso presidente, né, eleito, diz o seguinte: é uma gripezinha, não tem nada, não precisa fazer grandes coisas, né? O ministro da Saúde, o Mandetta, no primeiro momento, foi aquele que destruiu a atenção básica, foi aquele que mudou os blocos de financiamento, que mudou o financiamento da atenção básica. E, com a pandemia, ele começa a aparecer e dizer que tem que fazer algumas coisas, mas não faz o estrutural que deveria ter sido feito. Em primeiro lugar, nós teríamos tido fazer um achatamento da curva extremamente séria, da curva epidemiológica, com isolamento social. Teve um pequeno isolamento social e isso nos deu um certo tempo, mas foi muito pequeno. Segundo, não se adequou o Brasil à mudança uma conversão industrial que possibilitasse a produção de equipamentos e insumos necessários para o enfrentamento da pandemia. Terceiro, não se criou uma estrutura necessária de financiamento dos setores mais vulneráveis da sociedade e da manutenção das pequenas e médias empresas. Então, nós entrou num processo da pandemia de uma forma fragilizada. Aqui no Estado, se no primeiro momento houve um isolamento social importante, isso garantiu que que a gente não tivesse grandes crescimentos da epidemia no primeiro momento. Mas no segundo momento, já na metade de abril, já houve uma flexibilização, um decreto governamental, em que começou a curva houve um crescimento importante da contaminação no estado do Rio Grande do Sul. Em maio, com o novo decreto que foi criado as bandeiras, né, o Conselho Estadual de Saúde fez um documento dizendo que aquelas bandeiras não tinham base científica, era base basicamente política e de pressão econômica. Essa flexibilização fez com que houvesse ainda mais aceleração da contaminação no estado do Rio Grande do Sul. Se esse vírus, no primeiro momento, entrou de avião no Brasil e atingindo as camadas mais ricas da sociedade, no segundo momento, ele se expandiu para os setores populares e foi para o interior do estado. Hoje, praticamente todo o estado, em todos os municípios, nós temos a contaminação do vírus, e quem mais está sofrendo com essa são os setores populares, que são obrigados a ir trabalhar porque não existe uma infraestrutura necessária e garantida de sobrevivência dessas pessoas. Então, se essas coisas todas aconteceram, nós estamos agora, e eu estou tentando ser bastante sucinto, né, pelo tempo que eu tenho, nós temos hoje o seguinte quadro, e isso eu quero chamar a atenção. Nós temos uma elevada contaminação no Rio Grande do Sul e um alto índice de utilização de todos os instrumentos de saúde. Inclusive as UTIs que estão sendo compradas para atender o coronavírus. Nós estamos entrando no inverno. No inverno, há uma tradição do Rio Grande do Sul em que há grandes utilização de UTIs e por doenças respiratórias graves. Nós temos
nesse momento, uma negligência pela pandemia de várias doenças. E essas doenças negligenciadas estão apresentando a sua conta, ou seja, nós temos várias internações de doenças que poderiam ter sido evitadas a sua internação se houvesse todo um trabalho de atenção básica, de exames, de cirurgias nesse período como um todo, que não houveram. Né? E nós temos, para agravar a situação, uma elevada contaminação de profissionais da área da saúde. Então, hoje, se eu teria condições de elevar o número de leitos, UTIs, para o Covid ou para as outras enfermidades, eu não estou tendo mais profissionais da área da saúde no mercado de trabalho para poder atender essas pessoas. Somado a isso, nós temos a falta de sedativos e analgésicos para fazer intubação. E agora, nos últimos dias, hoje à tarde, inclusive, tem uma pessoa próxima ao Conselho Estadual de Saúde que está internada, em que o hospital que ela está internada, que é da região metropolitana, não tem mais antibióticos. Então, nós estamos vivendo um momento em que há agravamento da situação concreta do Covid no Rio Grande do Sul. E nós estamos chegando perto do colapso do sistema. Eu fiz essa fala para chegar na seguinte questão. Desde o início, o Conselho Estadual de Saúde tem dito que é necessário o isolamento social. Esse isolamento social não ocorreu. Houve uma pressão dos setores econômicos, e essa pressão dos setores econômicos é no sentido de abertura da atividade econômica. E isso tem levado a uma maior contaminação. Por outro lado, nós temos e essa contaminação levou uma insegurança geral da sociedade. Então, muita gente que precisa hospitalização, que precisa consulta, que precisa exames, não estão fazendo porque têm receios de serem contaminados. E com isso está se elevando de forma assustadora o número de pessoas que têm morrido nas casas e não indo atrás de atendimento da área da saúde. Somado a isso, essa insegurança generalizada e a falta de uma política pública clara de garantir testes, que nós temos a contaminação é muito maior, que nós temos pela subnotificação por falta de testes. Né? Então, nós não temos testes, nós não temos um sistema de saúde que dá segurança às pessoas irem até ele. Isso faz o quê? Que as pessoas passam a ter no seu imaginário uma salvação, um salvador. Esse salvador tem sido esse kit veneno, como eu chamo, em que as pessoas passam a acreditar e comprar, e várias prefeituras fazem essa divulgação, o próprio presidente da República faz a divulgação, de que tem medicamentos milagrosos, e isso está levando a que muita gente faça automedicação, muita gente use esses medicamentos que não têm efeitos para o Covid nenhum, né, em que dê dinheiro aos laboratórios fabricantes, retire do mercado produtos necessários para várias doenças que são a original desses medicamentos, e mais, crie uma comoção na sociedade de que quem é contra os remédios salvadores é contra a humanidade. O Conselho Estadual de Saúde fez uma resolução a semana passada, apontando essas questões do chamado kit veneno, né, em que está fazendo muitas pessoas, inclusive, e todas as pesquisas do mundo mostram isso, que não tem efeito nenhum no Covid, mas produz uma série de efeitos colaterais nas pessoas, adoecendo as pessoas, levando a ter problemas cardíacos, entre outros, né, em que o Conselho Estadual de Saúde passou a ser ameaçado por vários setores da direita por ir contra
a salvação da lavoura, o que diz o presidente da República. Então, há uma necessidade de uma reação popular, e nisso cabe aos comitês para nós dizer: chega de morte, chega de manipulação, chega de contra a ciência e contra o conhecimento. E para abrir as atividades econômicas. Todas as experiências do mundo mostram que nas pandemias que houve o isolamento social, as economias saíram fortalecidas, enquanto que as que não fizeram isolamento saíram enfraquecidas nesse processo. Então, nós estamos fazendo, o Brasil e o Rio Grande do Sul, pelo vacilo dos seus governantes, está produzindo a destruição da nação, a destruição do povo brasileiro. Então, nós temos o dever político de nos organizarmos e fazermos esse enfrentamento. Então, eu paro por aqui, que meu tempo está esgotado, mas retomo nas discussões posteriores. Obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Agora vamos fazer assim, nós vamos ter 3 blocos de 15 minutos, tá? E daí depois das perguntas, o pessoal pode mandar a pergunta ali, que daí a Miriam vai passar para vocês, daí vai ter uma rodada de perguntas depois, tá? Fernanda, por favor, Fernanda. Oi, boa noite. Contigo. Boa noite. Boa noite. Sou trabalhadora da saúde já de longa data, e o que a gente está vivendo agora em 2020 é uma coisa totalmente diferente de tudo que se já viveu até então nos últimos anos. O que nós tivemos em 2009 o H1N1 e parecia que tinha sido assim um horror, e agora a gente vê que o H1N1 não foi nada perto do que está sendo o Covid-19. Eu estava pegando agora aqui algumas informações bem recentes, né? Nesse momento, a gente tem confirmado no Brasil 85.238 mortes. Imaginem se a gente fosse fazer 1 minuto de silêncio por cada vida perdida, nós ficaríamos exatamente 59 dias em silêncio. 59 dias são exatamente praticamente 2 meses em silêncio. E esse silêncio está causando cada vez mais mortes. O Brasil, ele é um país continental, então quem pensar que as mesmas estratégias, as mesmas condutas, os mesmos cuidados que a gente vai ter lá no Amazonas, vai ter que seguir e ter aqui no Rio Grande do Sul, vai estar totalmente errado. Né? Nosso país é dividido por regiões, cada um com as suas particularidades, as suas especificidades. E eu acho que lá no começo, quando se falou no lockdown total, ele também não foi muito bem visto por muitas pessoas em função disso. Como nós temos essa diferença de regiões, né? Muitas pessoas se sentem aqui no Rio Grande do Sul que ficaram muito tempo parados, só que isso serviu para preservar as vidas. Nós tivemos na semana passada uma temperatura de inverno, que nós estamos no inverno. Nessa semana agora os nossos termômetros chegaram a 30 graus e a previsão é que no final de semana a gente volte a ter só 1 dígito de temperatura. Com certeza isso vai ser assustador. As nossas emergências já estão lotadas, as nossas UTIs já estão lotadas. E o que eu escuto muitas vezes é dizerem assim, sim, mas no inverno sempre teve lotado. Só agora que descobriram que está lotado. E eu vou trazer um exemplo do meu cotidiano. No hospital onde eu trabalho, nós sempre tivemos, independente do inverno, 10 leitos de UTI adulto. Nós já estamos com esses mesmos 10 leitos, mas nós já tivemos que abrir mais 16 leitos. E hoje mesmo eu estava conversando com a presidente da fundação, nós vamos ter que abrir mais leitos, né? Então, não está sendo inverno igual aos outros. O Covid veio, ele está aqui, ele não vai embora tão cedo, é uma ilusão que a gente tem. Agora vai terminar julho, ele vai embora. Não, ele não vai embora em julho, ele não vai embora em agosto. E para ele ir embora, nós precisamos pensar de uma maneira mais macro. Né? O lockdown, vi que a Alegrete vai fazer lockdown de 2 dias, sábado e domingo. Aqui na região foi feita uma parada, né,
da economia, do comércio, em Sapucaia, num final de semana. Quem passava, quem circulava pelas ruas de São Leopoldo, via inúmeros carros de Sapucaia vindo de São Leopoldo. Então, quando a gente pensa no lockdown aqui da região, tem que ser um lockdown coletivo, não só de um município, nem só de outro. Está na hora das nossas lideranças políticas sentarem numa mesa como adultos, né, como pessoas que estão no topo, pessoas que têm o poder na mão, e conversarem pensando não nesse momento em eleição, reeleição, quem é que tem mais poder ou não, mas sim pensando na vida humana. Essas 85 mil vidas que o Brasil perdeu, ela não vai ter de volta. Isso já perdemos, né? Em São Leopoldo, hoje, chegamos na casa dos 50 óbitos. É pouco? Eu não considero pouco. E me incomoda muito quando eu escuto da população, quando a gente fala, né? Morreu um paciente. Mas era um velho de 70 anos. Mas esse velho tinha diabetes, ele tinha hipertensão. Só que essa pessoa, ela é o pai de alguém, ela é o amor da vida de alguém. Né? Então, a gente não pode ser tão simplista. Outra coisa que me incomoda muito, enquanto profissional, enfermeira, infectologista, trabalhando mais de 2 décadas na saúde pública, é a questão dos respiradores, né? Tem que ter respirador. Tendo respirador, está tudo resolvido. Por que não compraram mais respiradores? Onde está o dinheiro dos respiradores? Gente, respirador não salva vidas. O respirador não é igual um celular que tu vai ligar na tua tomada e ele vai ter vida própria. Se fosse assim, seria muito fácil. Tu vai ali, faz o empréstimo, ou então se tu já tem dinheiro, tu compra um respirador para ti, um para cada um dos teus familiares e leva para casa e está resolvido. Só que por trás de um respirador, tu tem que ter toda uma equipe. Tu precisa de um médico, de uma enfermeira, de um técnico, do fisioterapeuta, de uma pessoa administrativa, do profissional da higienização, tu precisa do profissional que vai estar ali da portaria, tu precisa de todo esse apoio administrativo. E essas pessoas, tanto da linha de frente quanto dos bastidores, elas estão adoecendo. Nós estamos fechando em vários lugares, vários hospitais, setores, né, para conseguir suprir isso. Nós tivemos, de março até junho, um quantitativo de pessoas doentes. Só que esse quantitativo, somente no mês de julho, ele foi ultrapassado. Né? O Covid veio como uma onda. Estamos no pico? Não sei ainda dizer. Nenhum de nós ainda sabe dizer. Né? Porque a cada dia os casos estão aumentando e, infelizmente, muito, né, dos dados, nós temos dúvidas. Porque foi mudando ao longo do tempo, as pessoas têm uma visão totalmente distorcida disto, que essa pandemia está sendo a primeira pandemia da história que ela tem junto fake news. Então, para nós, profissionais, né, como o Rex e a Miriam falaram no começo, doutores, especialistas na área, nos deixa muito sentidos, muito magoados a gente passar praticamente 20 anos da vida estudando um determinado assunto, nos preparando para dar o que tem de melhor para a população, e quando a gente vê uma fake news que não tem nada a ver com aquilo ali, que bem ao contrário vai estar prejudicando a saúde do nosso usuário do SUS, do nosso paciente, ela é mais reconhecida, ela é multiplicada, ela é seguida muito mais do que a orientação que um profissional da saúde dá. Então, acho que a nossa sociedade, infelizmente, ela está com muitos valores distorcidos. E agora, nesse momento de pandemia, de lockdown, de parada, de distanciamento, a gente vê isso. Porque quando a gente passa na rua e vê pessoas que não precisariam estar na rua caminhando, a gente vê que as pessoas não estão se importando com o seu semelhante, né? Quando a gente passa na rua e vê alguém sem máscara, nem se interessando, não dando bola, a gente vê que realmente a vida humana do nosso semelhante, da pessoa que está ali perto de nós, não está interessando. Então, isso é muito triste de acompanhar no dia a dia, né? Quando era para ser um momento que parecia lá no começo, quando todo mundo ia para as janelas nos aplaudir, profissionais da saúde, pareciam que todos iriam seguir as nossas orientações. E aquilo ali, sinceramente, no meu ponto de vista, foi apenas uma fachada, né? Uma fachada, hoje em dia já nem fazem mais essas coisas, algumas pessoas fazem doações pensando que com isso estão salvando, né, estão fazendo, mas nesse momento que a gente precisa mesmo é que se sente, se converse, escutem profissionais
e a gente consiga ficar, né, de uma forma harmônica, todos chegarmos a um consenso, que parar nesse momento é melhor do que se abre e fecha, né? Que isso está sendo muito mais prejudicial. Os restaurantes não sabem se para a próxima semana eles fazem um estoque para estar aberto ou só para estar entrega. Não sabem se pode serem abastecidos, daqui a pouco muda uma bandeira, que na outra semana pode ser trocada, dependendo de negociações. Então, isso está deixando também as pessoas muito vulneráveis, as pessoas estão perdidas, elas precisam de um foco. E nisso, ontem, quando eu estava pensando, né, o que falar numa live, o que transmitir para as pessoas, tentar transmitir coisas boas, interessantes, que elas pudessem se instruir e escutar de profissionais capacitados para isso, de profissionais que estão vendo muito além. Quando me perguntavam lá em janeiro, quando é que vai ter o primeiro caso no Brasil, né, de Covid, eu sempre respondia, quem me conhece sabe a resposta que eu dava, na quarta-feira de cinzas, porque o carnaval no Brasil não pode acabar. Então se segurou, né, o Covid, como o Cláudio falou antes, ele veio de avião para cá, teve o carnaval, e por onde que foram os maiores focos, né, de contaminação no Brasil? Rio de Janeiro, São Paulo e o Nordeste, por onde as pessoas vieram, os turistas vieram, trouxeram junto o vírus, mas em vários jornais, tu via essa notícia do primeiro caso numa manchete bem lá no cantinho, bem pequenininha, primeiro caso, isso na quarta-feira de cinzas. Então seguraram todo o carnaval para daí começar a se preocupar com isso, enquanto na verdade, se tu já sabia que ia ter, teria que, né, proibir esse tipo de manifestação. E como eu estava falando antes, uma coisa que eu pensei, estava pensando isso, mas por que as pessoas estão nisso de não acreditarem em nós, profissionais da saúde, né? Será que a gente está falando uma língua diferente? Será que nós não estamos conseguindo chegar? E daí eu me lembrei, né, que nós temos algumas questões assim, e uma delas que se fala sempre é a questão do sapo e da água. Quando cai um avião, quando bate um trem, quando morre várias pessoas, 200 pessoas, como foi a Boate Kiss, tudo, é aquela comoção geral, que é o sapo atirado direto numa água quente. Então o sapo sai pulando, né, ali para não se queimar. Só que no momento que tu coloca esse mesmo sapo numa água, da temperatura dele vai aquecendo aos pouquinhos, ele vai se adaptando. E ele vai morrer ali, cozido, e ele não vai reagir. E é isso que eu estou vendo com a população, né, da região metropolitana, do Rio Grande do Sul e do próprio Brasil, que estão acontecendo as mortes, cada dia mais e mais e mais, só que parece que estão acomodados. Quando morria em março, em abril, lá na Itália, do outro lado do oceano, 800 pessoas, era uma comoção no Brasil. Morreram 800, né? Nas redes sociais era hashtag chorando pela França, hashtag chorando, não deveriam chorar, claro, deveriam, são vidas, mas aqui a gente também está tendo o mesmo número de mortes, até mais, e não está tendo essa comoção. Então, realmente, assim, é de se pensar o que está acontecendo com a nossa população como um todo, né, nesse coletivo inteiro, que as pessoas não estão valorizando, não estão pensando em como agir, em quem escutar. Está sendo muito dúbio, então a pessoa não sabe, bom, eu tomo o kit de medicação ou não tomo o kit? Ah, não me deram o kit, querem que eu morra. Ah, querem lockdown, querem falir com tudo. Não é isso. A gente não quer falir. Só que nós queremos preservar as vidas, né? E se continuar com tudo aberto, imaginem assim se as escolas estivessem funcionando, tá? Não, a gente já teria assim ultrapassado muito mais de 100 mil vidas, né? Então é um momento assim que eu acho que ainda dá tempo, né? Também não dá para ter ingenuidade que o lockdown tu para agora, tu vai colher esses frutos daqui a 15 dias, parando, fazendo essa parada estratégica, a gente ainda vai colher muitos frutos, né, indesejáveis, só depois de 15 dias, senão vai ter aquela fala, estou em lockdown uma semana e continua tudo igual. Né? O nosso comportamento ele vai ter reflexos por um tempo ainda, até a gente conseguir chegar em determinado momento. Vários países não ficaram 15 dias só em lockdown, ficaram 1, 2 meses, né? Entendo toda essa questão de prejuízo financeiro, prejuízo econômico, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos tendo prejuízos, não é privilégio de uma categoria ou de outra, todo mundo está tendo.
Entendo a preocupação com escolas, entendo tudo isso. Mas uma coisa eu também entendo, né? Que depois que a pessoa morre, não tem retorno. E às vezes eu fico me pensando nesses 26 anos de hospital, muito eu já vi pais, mães, filhos chorando, querendo fazer de tudo, né? Entregar casa, dinheiro, tudo que fosse possível para trazer essa pessoa amada de volta, esse ente querido, e não tem o que fazer. Então, vamos perder um pouco de dinheiro, vai ser complicado financeiramente para se recuperar? Vai ser, isso sem sombra de dúvida. Nós vamos ficar para a história, nós vamos contar muitas histórias para os nossos netos, mas nesse momento a gente precisa muito, né, fazer essa parada de forma organizada. Não adianta brincar que parou, mas continuar circulando, continuar com isso, parar e esperar esses 15 dias, para daí a gente conseguir avaliar e ver a necessidade, né, de outras medidas que se tem. A vacina é muito empírica ainda, né? Tem vários testes, várias pesquisas, a gente não tem uma vacina para hoje, nem para amanhã, nem para o mês que vem. Então, assim, nesse momento, assim, eu sou totalmente a favor de um lockdown, nem que seja de uma região, mas também é muito difícil porque as pessoas saem de uma região e vão para outra à procura de lazer, de comércio, de tudo. Então, nós precisamos, além do lockdown, dar um lockdown nas pessoas terem um pensamento diferente, né, do que elas estão tendo no momento, que, por enquanto, todas as nossas condutas, infelizmente, não estão gerando bons frutos. Tá bom? Obrigada, Fernanda. Obrigada. Não é alegre o que a gente ouve de ti, mas é verdadeiro, né? Infelizmente, a gente precisa que a população também se conscientize do que a gente está vivendo, além de cobrar que os governantes façam a sua parte. Então, agora passo a palavra para o doutor João. Aproveito para te agradecer novamente a oportunidade de estar disputando, né? Doutor João, que já fez uma live também conosco lá no Sintesa, e hoje está aqui para conversar um pouquinho com a gente. E aí, depois da fala do doutor João, a gente vai trazer as perguntas para os nossos convidados. Doutor João, contigo. Muito boa noite, Miriam. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com todos os amigos, com todas as amigas, companheiras e companheiras, debatendo um assunto tão importante que é a pandemia que nos assola, né? A todos, né? Todas as famílias, trabalhadores. Então, queria estender aí meus cumprimentos aí a todos do Comitê Metropolitano, que trabalham aí diariamente, né, monitorizando e cuidando, né, dos casos, dos acontecimentos recentes, para propor, né, soluções junto ao poder público. Cumprimento aí o companheiro Cláudio da CUT, companheiro Rex e a doutora Fernanda, um prazer. A gente está aqui debatendo aí com pessoas de vasta experiência e conhecimento, né? A gente, no final das contas, nós temos que debater com base em evidências, né? Com a ciência, e aqui todos que estão presentes nessa live, nesse encontro, são exímios pessoas que conhecem o assunto e dominam o tema. Eu queria dizer que, como médico de família, né, formado em Cuba, um lugar onde se tem a saúde pública como prioridade, né? Um lugar onde se trata a saúde pública, a vida, com muita seriedade e dignidade. Eu tive a oportunidade de aprender dos melhores, né? Tive minha formação com uma base humanitária, social da medicina, trouxe para o Brasil, né? Onde eu fiz minha primeira especialidade no Rio de Janeiro, na UERJ, pude desenvolver ainda mais a prática humanitária da medicina, trabalhando em locais muito carentes e necessitados de assistência do poder público, não só da medicina, da saúde, né? Trabalhei na favela Beira-Mar, em Duque de Caxias, tive um tempo
em Nova Iguaçu, depois eu fui para o Rio de Janeiro, onde desenvolvi um trabalho enquanto fazia especialidade em medicina de família na Rocinha, um lugar belíssimo para se conviver, para se morar e para se trabalhar. Aprendi muito com os colegas que lá compartilhei meus dias de trabalho, de ensino e aprendizado. Devo muito a eles na Rocinha, a toda a população, né, que se dispôs em me receber lá como profissional da saúde e aprender junto comigo as melhores práticas da saúde pública. Eu desenvolvi esse trabalho no Rio de Janeiro e logo em seguida voltei para o nosso estado, no Rio Grande do Sul, onde segui trabalhando como médico de família, conhecendo mais a fundo a nossa realidade aqui do estado, a região metropolitana, em Costa da Serra, e em seguida saí de Parobé como médico de família para Sapucaia, onde tive a oportunidade de continuar aprendendo, né? Fiz a minha segunda especialidade, que foi medicina interna, que hoje me possibilita, além de trabalhar com a medicina preventiva e comunitária dentro de hospitais, né, atendendo a população que tem internações clínicas, trabalho em UTIs, também aqui dos hospitais da região metropolitana, emergências, enfim, me sinto muito à vontade para a gente estar dialogando e falando sobre o assunto que nos traz aqui hoje. Queria dizer que quando a gente trata de saúde pública, né, pandemias, quando a gente trata de salvar vidas, preservar vidas, a gente não pode, o poder público não pode esperar que o problema aconteça. A gente sempre tem que se antecipar ao problema, se antecipar à situação. E no caso dessa pandemia, nós tivemos a chance de aprender com o mundo lá fora, com os erros e com os acertos. Nós observamos os acontecimentos, né? E lá no começo da pandemia, a gente fez o correto, que foi o isolamento e o distanciamento, né? Mas quando a gente tem uma liderança na esfera federal, o presidente da República que ignora a pandemia, que ignora a existência do vírus, que minimiza perda de vidas, a população acaba seguindo o mesmo caminho em sua maioria. Então a gente começa a enfrentar, né, a pandemia com a liderança do presidente da República atentando contra a sua população, inclusive atentando contra a economia quando nega a existência da mesma, quando nega a existência do vírus. Então a gente começa a enfrentar um cenário muito adverso, né, com inclusive a esfera federal não ajudando. O que teria sido correto, né, o que a gente tinha que ter feito? Lá no começo, quando do isolamento, é a testagem em massa da população com a busca ativa de contactantes, para a gente interromper a cadeia de transmissão e isolar as pessoas doentes ou as pessoas assintomáticas, mas com o vírus presente, né, que estejam contaminadas. Esse é o correto em qualquer situação epidemiológica, de epidemia, de surto ou de pandemia. Aí vamos dizer que o Brasil, um país de 200 milhões de habitantes, não tem condições de fazer a testagem em massa. Ora, até podemos concordar que é difícil, mas um país que utilizou 30% da verba destinada ao enfrentamento contra o coronavírus, dizer que não tem condições, eu acho no mínimo um absurdo, para não dizer outra coisa, né? A OMS, inclusive, recomenda que os países que não têm condições, estrutura para fazer a testagem em massa, o que eles recomendam é o próprio lockdown, né, que a gente veio debater aqui hoje. Se a gente não tem condições, de acordo com o governo federal, de fazer a testagem em massa, a gente não pode ignorar a possibilidade de um lockdown. Tem que ser debatida a possibilidade de um lockdown, né? E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Então, lá atrás, como eu disse, né, nós fizemos a nossa parte, né, fizemos o correto, que foi o distanciamento, o isolamento,
nos deu tempo de preparar os hospitais, de preparar a população, de preparar uma parte da produção, né, para enfrentar o coronavírus. Produção de EPIs, inclusive de ventiladores. A gente conseguiu organizar os hospitais da região metropolitana para crescer o número de leitos de UTI e crescer o número de leitos de internação clínica. Foi muito efetivo. Então, tem muita gente que fala assim, mas lá no começo a gente começou muito cedo o lockdown. Não é bem por aí, não é que começou muito cedo. Aquilo foi importante, aquele momento foi importante. Agora, a maneira com que a gente enfrentou a pandemia não foi correta. A gente não fez a testagem da população. Hoje, o município de Canoas, por exemplo, tem uma informação de que não tem mais teste rápido, por exemplo. Como é que a gente, em pleno pico da pandemia, em ascenso, em direção ao pico, um município como o de Canoas não tem teste rápido para testar a população? Tem teste rápido só para os que estavam agendados. A gente tem que ver o que está acontecendo, né? 30% só nem 30% da verba do governo federal foi utilizado para o enfrentamento da pandemia. Hoje, o momento que a gente vive, o momento epidemiológico aqui no Rio Grande do Sul é muito grave. A gente está na fase mais vertical da curva de contágio. A gente tem uma porcentagem da população muito alta que está infectada. A gente tem um ritmo de uma velocidade de contágio e disseminação do vírus acelerado. Quanto mais pessoas infectadas, maior a chance da gente contaminar outras pessoas se a gente está todo mundo na rua, né? Então, além disso, a gente vive um momento de saturação dos hospitais. Isso eu posso falar com propriedade para vocês, porque eu trabalho no hospital de Sapucaí do Sul, eu trabalho no Hospital de Campo Bom, eu trabalho no Hospital São Camilo, em Esteio, e convivo com profissionais também de vários hospitais, tanto de Porto Alegre quanto da região metropolitana. A Secretaria Estadual de Saúde tem divulgado números muito duvidosos, do meu ponto de vista. Hoje, se a gente for olhar no site da Secretaria Estadual de Saúde, tem aproximadamente 75% de ocupação dos leitos de UTI adulto. O que me chama atenção, porque a realidade que eu vivo como médico, que está na linha de frente atuando nas UTIs, nas emergências, nas internações, não é essa. A realidade que a gente vive é das internações estarem sempre girando acima de 90%. Só que, dentro dos leitos de UTI, à medida que a gente tem óbitos, ou que a gente consegue dar uma alta nos leitos de UTI, eu tenho mais 4, 5, 6, 7 na emergência para subir. E na regulação estadual, no site da regulação estadual, no gerente, eu tenho uma fila enorme de pacientes esperando leito, em hospitais de campanha, em emergências, em pronto atendimentos, em UPAs. Então, que 75% são esses? Provavelmente eles estão utilizando números mais desatualizados, ou quem sabe eles estão utilizando, colocando na conta leitos privados ou leitos, por exemplo, de unidades maternas, né? Que são leitos de UTI adultos também. A gente tem uma situação de profissionais extremadamente desgastados, cansados. Isso faz que o risco de contágio desses profissionais seja altíssimo. Eles estão cansados, porque eles estão trabalhando mais de um local que nem eu. Vai de um para o outro, de um para o outro, e isso cansa, porque são pacientes extremadamente graves que demandam uma atenção incrível. Não são pacientes simples, são pacientes muito complexos. Então, os profissionais estão esgotados, estão cansados, desestimulados, colocando em risco a sua saúde e a saúde da sua família. Não são valorizados, desde o técnico ao enfermeiro, ao médico, ao auxiliar de limpeza, ao segurança, todos os profissionais das unidades de saúde, hospitalares ou não, eles estão esgotados. Isso é um perigo. A gente tem profissionais de saúde morrendo todos os dias, outros graves internando todos os dias nas emergências e nas UTIs.
Os que não estão trabalhando hoje, quantos são? Só em Sapucaia, essa semana, eram 196 profissionais afastados do Hospital Municipal Getúlio Vargas de Sapucaia. Imagina, quase 200 profissionais afastados. São muitos. Então, a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado, né? Porque tá difícil. Além do sistema de saúde estar saturado, os profissionais estão esgotados, faltam equipamentos, não é só ventilador, respirador que falta. Em muitos hospitais falta agulha. Então tá difícil trabalhar. Pessoas estão sendo contratadas que não têm experiência para trabalhar em UTIs. Nunca trabalharam numa UTI, estão tendo que trabalhar, e isso dificulta muito, aumenta o risco, tanto do paciente quanto do profissional. O sistema de saúde definitivamente já está colapsado. Isso aí é uma coisa que tem que ser bem definida. A gente tem que assumir isso. Quanto tempo mais a gente vai esperar para fazer o lockdown? Porque eu tenho certeza que em algum momento vai ser feito. Mas precisa esperar que mais profissionais de saúde morram, que mais pessoas morram por falta de leitos. Já está acontecendo a escolha de Sofia. Já está acontecendo. Não é uma coisa que vai acontecer daqui a um mês. Não, já está acontecendo. Então, a gente tem um governo federal que nega, um governo estadual que não assume a responsabilidade, municípios que maqueiam os dados, né, para ter uma situação que exige uma resposta imediata. A gente tem uma população muito carente no país. Por exemplo, indígenas, o estudo da UFPEL, né, recente, muito bem feito, muito bem trabalhado, mostra que indígenas têm um risco até 5 vezes maior de contaminação que a população mais pobre, mais carente, o risco é o dobro. Então, como é que a gente não vai discutir o lockdown? Nunca se preocuparam com os mais pobres, com os mais humildes. E agora usam os mais pobres para negar a possibilidade de fechar o comércio. Dizem, eles vão morrer de fome, eles vão morrer de outras doenças. Eles sempre negaram a existência dos mais humildes. E hoje usam eles, até para culpar eles de que não usam a máscara, de que não ficam em casa, estão sempre na rua. Esse é o discurso que a gente vê no dia a dia. Então, um governo que não se organizou e a gente se encontra nesse momento epidemiológico. É lógico que o lockdown é uma medida muito impopular. Ninguém quer o lockdown. Eu não quero lockdown, vocês não querem, ninguém quer. Ninguém quer o comércio fechado, economia ruim nos municípios e nos estados. As pessoas querem trabalhar, as pessoas precisam, mas elas não receberam a assistência que deveriam ter recebido do governo federal. É simples. O governo federal queria dar R$200. Foi uma batalha que conseguiu 600, depois não queriam estender o benefício. Né? Não ajudaram as microempresas, as pequenas, médias empresas a sobreviver à pandemia. A pandemia existe, eles querem negar tudo isso. Eu acho que a pressão tem que existir em cima do governo, do Estado, principalmente, para discutir o lockdown e executá-lo pelo período mínimo de 15 dias para dar uma sobrevida para o sistema hospitalar, para o sistema de saúde, poder lidar com a pandemia. A gente tem exemplos no mundo inteiro de que o lockdown foi efetivo, de que o lockdown fez com que a curva descesse e não subisse mais na mesma proporção que a gente está agora. Então, por enquanto, a minha fala fica por aqui, né? Eu espero ter contribuído em alguma coisa aí para o debate e fico à disposição para as perguntas, para as dúvidas e continuar aí no diálogo. Um grande abraço. Obrigada, doutor João. Então, eu anotei algumas perguntas aqui para fazer para os nossos convidados, mas antes eu queria fazer um destaque aqui na nossa live que eu considero bem importante, tá? O Comitê Metropolitano se reuniu e achou que precisava
propor e cobrar ações dos governantes e achou que precisava, uma das ações do comitê, estar debatendo também o lockdown com profissionais da área que entendem, né? Nós não fizemos uma live para esquerdista ou direitista, nós não fizemos para o centro, para cima ou para baixo, para o lado ou para o outro. A live foi feita para toda a população, pensando na vida de cada um e de cada uma. E outra coisa que eu preciso destacar também, antes das perguntas, é... Oi? Nós precisamos, sim, cobrar do nosso presidente que... Voltei? Nós precisamos, sim, cobrar do nosso presidente que tem muita culpa na situação que nós estamos vivendo hoje no país. Um presidente que foi para a TV dizer que era só uma gripezinha, um presidente que vai fazer live dizendo que está com Covid, está tomando a cloroquina, agora quer dar cloroquina até para o avestruz, num momento em que a gente tem 85 mil mortes no país. Um presidente que foi andar de jet ski alguns dias atrás. Então, a gente precisa, sim, cobrar. Ele é o presidente da nação, ele tem que estar à frente disso. E nós precisamos, sim, cobrar de cada governante, inclusive dos governantes irresponsáveis que estão tratando a pandemia como se fosse uma gripezinha. Tá? Gostaria de fazer esse destaque, sim, e o comitê, todas as entidades que fazem parte do comitê, têm um compromisso único, primordial, que é o compromisso com a vida de todos nós, de todas as nossas comunidades. E a gente sabe que precisa, sim, precisa pensar no comércio, precisa pensar na indústria, precisa pensar na economia, mas a gente não faz economia, não fomenta a economia com pessoas morrendo, com mais de 1.000 pessoas morrendo todos os dias. A gente precisa pensar na vida, porque os mortos, eles não produzem economia no país. Tá? Gostaria muito de fazer esse destaque, mas agora eu anotei as perguntas e vou passar, e aí os nossos convidados vão nos respondendo. A primeira delas pergunta como a gente constrói uma política em conjunto aqui na nossa região, e quem seria capaz de estar liderando esse bloco, esse conjunto de políticas aqui, né? Junto eu coloco, qual seria o ideal? Seria descentralizar os atendimentos, então? E ainda, para a gente continuar pensando, como é que seria feito esse lockdown? Ele seria eficaz agora, nesse momento? A gente já está aí desde março na pandemia. Então, para os nossos convidados, acho que o Cláudio, de repente, pode falar um pouco de como é que seriam essas políticas em conjunto, e depois a Fernanda e o doutor João falam para a gente sobre o lockdown, como fazer, se seria mesmo eficaz agora, pode ser? Bem, a primeira questão, nós temos que reconhecer que existe contaminação no Rio Grande do Sul recente. Como é que a gente faz isso? Com teste. O que o doutor João falou, que não tem mais nem teste rápido não há o melhor teste. O Estado do Rio Grande do Sul, hoje, consegue examinar 1.000 testes. Ontem, o governador foi para a imprensa dizer que vão ter 7.000 testes, só que vão fazer em São Paulo e Paraná. Os testes feitos aqui, mandados para lá, vão perder eficácia por falta de tempo entre a coleta e... Então, começa por aí. Segundo, nós poderíamos ter testes à vontade. É só colocar recursos na Fiocruz, por exemplo, que produz testes no Brasil. Nós temos estrutura industrial, nós temos capacidade de produção, não foi feito isso. Então, como o teste é coisa complicada, e para fazer uma hora para outra, temos que parar a atividade econômica. De que forma? Não adianta parar Sapucaia, não adianta parar Esteio, não adianta parar São Leopoldo, Novo Hamburgo. Nós temos que parar o Estado. Só deve funcionar aquelas atividades essenciais, tipo saúde,
tipo supermercado, tipo a forma que garanta a alimentação, que garanta a vida. Esse setor tem que funcionar, os demais tem que fechar. Por que tem que fechar? Porque nós estamos, todas, os estudos internacionais, as experiências internacionais mostram que eu não posso abrir atividade econômica se eu tiver um grau de transmissão acima de 1. O Rio Grande do Sul tem 1,5 e eles estão querendo abrir. Isso é delírio, isso é loucura, isso é genocídio. Nós estamos tratando de genocídio. Há uma necessidade política na cabeça de alguns que nós temos que eliminar uma parcela grande da população. As novas façanhas do governo Leite, como ele chama, na Revolução Farroupilha se matou os lanceiros negros. Agora, querendo matar, além dos lanceiros negros, além dos negros, nós queremos matar os pobres ou analfabetos. É isso que está acontecendo. Nós temos que fechar a atividade econômica, manter. Esta é a única solução que nós temos. Há um crescimento muito grande da contaminação. Agora, nos últimos dias, nós estamos com um surto no Hospital Psiquiátrico São Pedro, nós estamos com um surto no Hospital Colônia Itapuã, ou seja, próprios do Estado, da área da saúde, estão com surtos. Portanto, não é mais aquela coisa distante, coisa assim, os frigoríficos. Não. No conjunto da sociedade gaúcha, isso está acontecendo. E por que está acontecendo? Porque não há o mínimo controle, não há o mínimo, as condições mínimas de segurança sanitária nos ambientes. As pessoas pegam ônibus lotados, isso contamina, as pessoas vão para. Ou seja, essas coisas todas têm que ser feitas. E não adianta, se nós não estancarmos imediatamente a circulação e a aglomeração, nós vamos começar a empilhar mortos. Então, há uma necessidade, não adianta querer fechar uma cidade, não adianta querer. Aquilo que o doutor João falou é correto. Nós teríamos que estar fazendo muita busca ativa, mas eu não tenho, nos órgãos do Estado do Rio Grande do Sul, pessoas contaminadas. Não tem busca ativa. Eu não tenho busca ativa nos profissionais da área da saúde. São testados, não são testados os profissionais da saúde que têm contato com pessoas contaminadas. Nós estamos falando, a CUT entrou com uma ação judicial para obrigar a testar as pessoas que estão no ambiente de trabalho, na área da saúde. Nós estamos com alto grau de contaminação na área da saúde e nós não vamos ter profissionais da saúde para nos atender se um de nós ficar doente, seja do Covid, seja infarto, seja cairmos, quebrarmos a bacia, ou quebrarmos a perna. Não dá mais para continuar assim. Ou se faz algo, não tem forma de fazer. Com pressão popular, criar comitês como esse. Agora, anteontem, entregue ao governador do Estado, que, por sinal, hoje foi testado como Covid, né, foi testado positivo, ao menos está no título no meio da tarde, as entidades empresariais fizeram um kit para salvar a solução. Dá o kit veneno, faz teste e abre tudo. Isso é genocídio. O que vamos fazer é o inverso disso. Eu só tenho acordo com eles no teste. Fazer teste e só funciona a atividade econômica, a atividade essencial, aquilo que é necessário para a vida. Para quê? Para fortalecer a economia. Nós não temos condições? Como que não? Vamos pegar o caso argentino. A Argentina tinha uma profunda crise, cantada em prosa e verso em todos os nossos jornais de rádio, jornal e TV. Mudou o presidente, veio a pandemia, quando teve 25 mortes num dia, toda a direção do país foi para a imprensa e disse assim, morreram 25 pessoas. Nós estamos morrendo uma pessoa por minuto, mais de uma pessoa por minuto. A Argentina, o que fez? Fechou a atividade econômica,
a demissão do trabalhador e garantiu financeiramente os trabalhadores e as pequenas e médias empresas. Como é que vai pagar isso? Com taxação das grandes fortunas. O que o Brasil faz? Dá 50 milhões para o conjunto da sociedade necessitada e para os coitadinhos dos banqueiros, aqueles pobrezinhos, deu só 1 trilhão e 200 bilhões de bandeja. Então, não é falta de recurso, é concentração de renda, é destruição, é genocídio. Então, nós temos que fazer um processo ao inverno. Nós temos que garantir a democracia, nós temos que fazer distribuição de renda, nós temos que garantir a vida das pessoas. É isso que nós temos que fazer. Isso fortalece a economia. O que enfraquece a economia é o que eles estão querendo fazer, é jogar os trabalhadores para a morte. Doutor João, então, se o senhor pudesse nos conversar um pouquinho. Voltei. Voltou. Se o senhor pudesse conversar, então, agora conosco a respeito de como funcionaria o lockdown, quanto tempo, se agora, depois de tanto tempo de pandemia, ele é efetivo, teve ali uma pergunta que se é amparado legalmente o lockdown. Então, vamos debater a respeito do lockdown. Como fazer, por que fazer, se agora dá para fazer ainda, qual é o período que ele deveria ser feito, quantas vidas poderíamos salvar, como é que ficaria? Bom, Miriam, todos me escutam? Tá direitinho o áudio? Tá. Eu acho que o momento mais ideal para fazer o lockdown é esse, né? A gente já discutiu aqui que acho que o Cláudio mencionou na fala inicial dele, quando a gente tem uma saturação, né, uma ocupação elevada de leitos de UTI, principalmente, que beira ali os 100%, associado a um ritmo, a uma velocidade de contágio elevada, uma parte da população elevada, a parte elevada da população contaminada. Quando a gente tem esses dois elementos, principalmente, é o momento ideal para se fazer o lockdown, porque quando você tem uma carga muito grande da população contaminada e disseminando o vírus, e ao mesmo tempo o hospital lotado, o único cálculo que a gente pode fazer, a conclusão que a gente pode fazer é de que teremos mais doentes graves para um sistema de saúde que já não comporta mais ninguém. Então a gente tem que evitar isso. O lockdown, ele tem precedentes, tem base jurídica, e ele está estabelecido para momentos como esse. E o momento que a gente está vivendo agora é exatamente esse. Então a gente não pode pensar que o lockdown poderia ter sido feito antes ou pode ser feito depois. A gente está vivendo um momento exato onde o lockdown deve ser aplicado para preservar vidas. Como ele deve ser feito, né, existem algumas maneiras. Já foi dito aqui, eu concordo, que não tem como a gente fechar um município, por exemplo, fechar Sapucaia e São Leopoldo, que são os municípios onde os prefeitos, né, o Vanazzi e o prefeito Link, eles manifestam, né, apoio a essa ideia, porém os outros municípios em volta não. Então não adianta fechar ali e os outros não fechar, porque eles são muito próximos um do outro, as pessoas circulam entre um e outro município. Muitos moram no município, trabalham no outro e vice-versa. Então, se começo aqui na minha cidade está fechado, eu vou no outro. Então, eu concordo que o lockdown deve ser feito em todo o estado, independentemente da situação de leitos de outros locais, que já estão próximos também da ocupação máxima, né? Porque o estado inteiro está com uma velocidade de contágio elevada. Então a gente precisa reduzir essa velocidade de contágio, a gente precisa cortar a cadeia de transmissão para as pessoas em casa. Tem gente que defende o discurso, mas as pessoas em casa aglomeradas vão transmitir. Pode até ser que entre elas haja o contágio, né? Porém,
não vai ter as aglomerações nas ruas, no transporte público, né, que daí é aquela disseminação sem controle. E, ao mesmo tempo, a gente não faz a busca ativa, não busca os contatos para poder fazer o corte da cadeia de transmissão. Então, a gente tem que manter essas pessoas em casa para que não haja mais disseminação. Um período de 15 dias me parece razoável para cortar essa cadeia de transmissão num grau bastante elevado, o suficiente para que daqui a 15, 20 ou 30 dias a gente tenha uma resposta a esse lockdown. Não é uma resposta imediata, é uma resposta que vem após. A gente vai conseguir se organizar nesse período, além de diminuir o contágio, os hospitais conseguem se organizar, alguns profissionais que estão afastados conseguem retornar. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é muito difícil, né? Recentemente a gente viu a fala do governador do estado querendo entregar a responsabilidade para os prefeitos, né? Uma jogada que para ele eu acho que foi muito inteligente, mas eu acho que não foi muito inteligente, porque ficou claro que não há pulso firme para executar uma tarefa tão importante para salvar vidas. E nesse momento, me parece que não estão pensando em salvar vidas. Me parece que a pressão do poder econômico está sendo muito maior do que a importância de salvar vidas, pessoas, famílias, etc. Então, existe precedentes, né, de que, às vezes, há necessidade do poder judiciário intervir sobre o poder executivo para a existência do lockdown. Me parece que esse vai ser o caminho, já que o nosso governador não tem se mostrado muito favorável a salvar vidas, defendendo o lockdown. Eu acho que a minha fala vai nesse sentido. Passo a palavra aí para quem quiser aportar mais nesse momento. Fernanda, a gente queria te ouvir, e aí eu vou aproveitar e fazer mais uma perguntinha junto na tua fala. E se não houver o lockdown, como é que vai ficar a situação? E como é que a gente conscientiza as pessoas, então, do que elas precisam fazer? O que as pessoas têm que ter em mente é que o paciente grave, o paciente que vai para a UTI, ele vai ficar em média 10 dias. Então, é uma somatória de pacientes a cada dia, né? Se a gente já está com as nossas UTIs 100% lotadas, a cada dia vão chegando mais pacientes. Então, essa sobrecarga já aconteceu. E acho que o lockdown já deveria ter acontecido anterior até essa sobrecarga total, né? E para desespero assim de nós profissionais de saúde, ver que foi liberado nessa semana reinício de jogos de futebol num período que está vendo pessoas morrendo, ter uma preocupação com futebol, isso aí para nós trabalhadores da saúde é um tapa na nossa cara, né? Nós ali correndo para dar um bom atendimento, providenciando, suprindo carga horária, setores de colegas, enquanto que estão pensando em querer futebol. Isso aí foi uma coisa assim inadmissível que o governador e toda a sociedade, né, toda a mídia pressionou, que a mídia tem um papel também muito importante em toda essa pandemia. Né? As pessoas todas assistem televisão e vai depender muito do que é passado ali e o que as pessoas vão seguir. O lockdown não é uma coisa mais linda do mundo de ficar em casa olhando Netflix, não é isso. Né? O lockdown é esse momento para dar um tempo para a gente ter um fôlego novamente, né, para se reestruturar. Nossos colegas estão adoecendo muito, nós temos vários profissionais que não estão só com uma gripezinha, eles estão precisando de leitos de UTI, nós temos profissionais que morreram, infelizmente nós vamos ter muitos outros, né, lá em abril, esse Rex do céu, imagina, né, se lá na Europa com todos aqueles EPIs os profissionais morreram assim, feito mosca, imagina aqui nós no Brasil com falta de EPIs, que isso também é uma preocupação muito grande que se tem, e o Sim de Saúde está vistoriando os hospitais, né, e está se vendo a dificuldade de conseguir esses dados
de EPIs distribuídos, de profissionais adoecidos, profissionais afastados. Então, é todo um complexo. E, no meu ponto de vista, infelizmente, o lockdown não vai se dar por decisão política. Se não for uma decisão, né, dos coletivos pedir uma intervenção maior, uma intervenção de Ministério Público para isso, daqui a 15 dias a gente vai estar conversando novamente, falando da necessidade de um lockdown, com mais vidas sendo perdidas, né, com os hospitais totalmente sobrecarregados. E quando dizem que não adianta lockdown, eu vou dar um exemplo bem claro. A nossa pediatria do hospital onde eu trabalho está fechada, porque não tem crianças em idade escolar com doenças respiratórias. Por que acontece isso? Porque as crianças estão em casa, elas estão em lockdown. Elas não estão convivendo com os coleguinhas, né? Não está tendo aquela disseminação que sempre tem no inverno. Então, assim, o lockdown não dá certo. A gente precisa disso nesse momento. É quase que um pedido, né? Nós, profissionais da saúde, a gente está precisando muito disso, só que, infelizmente, tem que ser uma questão do estado inteiro. Não adianta uma cidade ou outra, não vai adiantar, né? Tem que ser uma decisão política de todo mundo e também por um tempo mínimo, não adianta 1, 2 dias. Isso não vai colher frutos, vai ser uma parada que não vai adiantar. Alô? Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira live, tá, pessoal? E a importância de todas as falas, e nós trouxemos abordagens diferentes, que essa é uma pandemia, ela é a maior, repetindo o que eu falei no início, é a maior crise do nosso século. Tá? Todos os esforços que estão sendo feitos são para preservar a vida. Nós que trabalhamos na saúde, que estamos na linha de frente, a gente está num momento ímpar. Nunca vimos, não estávamos preparados, e em 4 meses, mais do que dobraram os números de UTIs da região, do estado, e isso não vai dar conta, não vai funcionar sem a vontade de cada um de nós. Tá? Não adianta a gente vir aqui expor o caso se cada um não fizer a sua parte. A sua parte é, cada um tem que se defender os seus, tu tem que conscientizar, e o conscientizar é evitar que o vírus circule. O vírus ele não vai ficar sozinho, ele precisa de um corpo. Tá? O churrasquinho inocente do final de semana, aquela visitinha sem motivo, assim que o vírus está indo, assim uma pessoa está levando para outra, e é um fardo muito pesado tu saber que tu levou o vírus para um familiar teu, que faleceu algum familiar da tua família, porque tu foi fazer aquele passeio, aquela visita, aquela caminhadinha, indo no centro. Isso não dá. O lockdown vai acontecer, tá? A nossa disputa é que ele aconteça enquanto ainda tenhamos chance de dar uma organizada, que nem foi falado, que em 15 dias tu tem tempo para as pessoas que estão adoecidas melhorarem e liberarem leitos. Para os trabalhadores, o Brasil já é o país que mais morreram pessoas por conta da pandemia no mundo inteiro. Tá? Nós somos líder absoluto em óbitos de trabalhadores da saúde e nós não vamos ter mais o que fazer. Então, essa live e a organização do comitê é mais do que um ato, é um apelo. É um apelo para o senhor, a senhora, a todos que estão acompanhando. Depois compartilhem esse canal, passem as informações. Foi muito esclarecedora, se tocou em muitos pontos que as pessoas às vezes não entendem. Tá? A economia não vai resolver com loja aberta. A economia se resolve quando se acabar com a doença. Tá? Tem todos os setores que tiveram abertura precoce, onde a pandemia está crescendo, não vai resolver agora. Nós primeiro temos que salvar as vidas, tentarmos ficar vivos, para depois o resto a gente consegue conquistar. Então, novamente, muito obrigado, Cláudia, muito obrigado, Fernanda, muito obrigado, João, muito obrigado, Miriam, nossa parceira, muito obrigado, Adriano, que é o nosso suporte técnico, que nos auxiliou. Muito obrigado a cada uma das vozes que fez parte desse coletivo, que é o Comitê Popular de enfrentamento a essa pandemia e tentar estar vivo. A nossa missão hoje, eu sei que é pesado, é uma sexta-feira de noite, todos estão em momentos de aflição, as pessoas não estão tendo a descontração que deveriam ter,
2020 vai ficar como o ano que nós não fomos felizes, mas tem que ficar como o ano que nós conseguimos superar, sobreviver e depois dessa jornada conseguirmos ser melhores. E nós vamos ser melhor hoje quando? Desenvolvendo empatia e compaixão de não trazer essa doença para dentro de casa, de não levar essa doença para as outras pessoas. Então, pessoal, se cuidem, cuidem de quem vocês amam. Muito obrigado a todos e nos veremos nos próximos lives. Cada um fazendo sua parte, a gente consegue sair dessa. Muito obrigado, boa noite a todos.